A situação cultural da escolástica no século XIII. Do ponto de vista das instituições escolásticas, estamos no período do nascimento e da organização das universidades. A primeira universidade foi a de Bolonha, interessada mais no direito do que na teologia, independente da autoridade eclesiástica. Já o primeiro e mais importante centro de universidade de filosofia e teologia foi o de Paris. Graças sobretudo a Inocêncio III, transformou-se no verdadeiro cérebro da República Cristã, uma forja na qual foi elaborada uma cultura teológica mais sólida, antecedida pelas escolas de Chartres e de São Vítor. Essa universidade nasceu em 1200, em que Filipe Augusto subtraiu os mestres e estudantes à jurisdição ordinária e os submeteu à jurisdição do bispo de Paris, que exercia sua autoridade por meio do chanceler da universidade. Assim, o ano de 1200 marcou o ato de nascimento dessa universidade, ao passo que o ano de 1215 marcou sua primeira organização em termos de disciplinas de ensino, Faculdade das Artes e Faculdade de Teologia, de duração dos cursos de natureza dos títulos, graças aos estatutos redigidos pelo legado pontifício e antigo mestre de Paris, Roberto de Courson. Essa universidade serviu de modelo para as de Oxford e Cambridge e, mais tarde, para as numerosas universidades que surgiriam por toda a parte na Europa. Do ponto de vista mais propriamente cultural, o acontecimento filosófico de maior relevo no século XIII é constituído pelo conhecimento e a lenta difusão do pensamento de Aristóteles, tanto no que diz respeito à física como à metafísica. Exemplos de escritos lógicos que há tempo eram conhecidos e utilizados, os escritos de cosmologia e metafísica tornam-se pela primeira vez objeto de estudo e debate. A novidade dessas obras consiste no fato de que oferecem explicação racional do mundo e visão filosófica do ser humano completamente independente das verdades cristãs. Até então, por parte dos pensadores mais destacados, como Scoto Eriúgena, a Abelardo, Pedro Abelardo, de Anselmo aos representantes da escola de Chartres e São Vítor, embora elaborados com instrumentos racionais autônomos, as concepções da realidade eram substancialmente concepções teológicas, derivadas da revelação, repensadas e esclarecidas pela razão. A filosofia era constituída pela lógica ou por intuições platônicas e neoplatônicas facilmente utilizáveis e harmonizáveis com o dado revelado. Com a descoberta das obras de física e metafísica de Aristóteles, não somente passou-se a ter instrumentos formais, autônomos, mas também conteúdos próprios e perspectivas novas, elementos que levam a filosofia a pretender autonomia própria e distinção clara em relação à teologia. Embora afetem a necessidade da razão, esta, porém, possui âmbito independente com conteúdos próprios. Podemos dizer que o século XIII foi o século da aceitação ou da rejeição de Aristóteles, do pensamento de sua doutrina no contexto das verdades cristãs ou de sua cristianização. Em suma, trata-se da questão da relação sistemática entre fé e razão, entre filosofia e teologia. As modalidades de concordância ou as relações recíprocas entre uma e outra assumirão tonalidades diversas, mas o certo é que o objetivo desse intenso debate, que se prolongará por todo o século, será o da submissão definitiva da razão à fé, da filosofia à teologia, da ciência à sabedoria. Todavia, para compreender isso de modo adequado, é preciso traçar um quadro geral que ilustre o modo em que o pensamento de Aristóteles permaneceu no Ocidente, aliás, no Oriente, e como ele se difundiu e foi recebido no Ocidente. O aristotelismo de Avicena. O aristotelismo chegou ao Ocidente por meio dos árabes, particularmente Avicennas e Averroes. A distinção entre ente e essência. Avicena, que viveu de 980 a 1037, distingue claramente entre o concreto e a essência. O ente, que é concreto, e a essência, que é abstrata. Os entes existem de fato, por exemplo, os homens. Enquanto a essência, por exemplo, a humanidade prescinde da existência, porque representa o que é de um ente que poderia existir ou não existir. O ente se distingue, é impossível o que existe, mas poderia também não existir, porque não tem em si sua própria razão de ser. O ente possível é um ente necessário, e necessário que não pode não ser porque tem em si sua própria razão de ser. Possível é o mundo, necessário é apenas Deus. Todavia, a possibilidade do mundo não é absoluta, dado que é acompanhada por certa necessidade. O mundo deriva de Deus, de modo que não possui em si a existência e, portanto, é possível. Todavia, Deus não pode deixar de criar o mundo enquanto produz necessariamente a primeira inteligência motriz do primeiro céu. E depois, pouco a pouco, as outras, até a 10ª, que irradia as formas sobre o nosso mundo. O mundo, portanto, é produzido necessariamente por Deus e, em tal sentido, é também necessário. A 10ª inteligência é possível pela atualização do intelecto possível, humano individual, por meio da atualização dos princípios primeiros. Com isso temos o intelecto habitual e os conceitos universais, e temos assim o intelecto em ato, e a elevação do nosso intelecto individual ao supremo intelecto agente, que é o intelecto santo. É a teoria dos intelectos do Avicena. A figura e a obra, a primeira forma sistemática pela qual o aristotelismo
se apresentou aos pensadores medievais foi mediada pelo filósofo persa Avicena, de cultura enciclopédica, que cultivou preferencialmente a medicina e a filosofia. Nascido em 980 nas proximidades de Bukhara, na Pérsia, e morto nas proximidades de Ramadã, em 1037, ele escreveu muitas obras que foram traduzidas e divulgadas na segunda metade do século XII. Avicena viveu de 980 a 1037, tal como é representado em um herbário do século XIV, um manuscrito palatino conservado na Biblioteca Nacional de Florença. O primeiro grupo de traduções extraído de sua obra maior, O Livro da Cura, em 18 volumes, abrangendo a lógica, a retórica, a poética e a física, em 8 sessões, das quais a sexta é o De Anima, e a metafísica completou-se por volta de 1180, em Toledo, graças a Domingos Gundisalve. A obra de Avicena constitui a primeira grande síntese especulativa que tem raiz na cultura clássica e constitui um ponto de referência essencial para a cultura ocidental e orientou de modo decisivo. A filosofia de Avicena é profundamente permeada de neoplatonismo e de elementos extraídos da religião islâmica que completaram suas perspectivas aristotélicas, sobretudo no que se refere à teologia e à cosmologia, o que permitiu entusiástica acolhida por muitos pensadores cristãos. O neoplatonismo era um velho conhecido dos latinos e já assimilado pelo pensamento cristão desde a época patrística. A religião islâmica apresentava não poucas verdades em comum com o cristianismo e, desse modo, muitas teses aristotélicas, filtradas através de elementos neoplatônicos e islâmicos, não encontraram dificuldades para se impor no ambiente medieval.